Bom dia, minha irmã, bom dia, meu irmão. Que Deus esteja aí com você na sua casa, no seu trabalho e aonde você estiver, amém? Eu sou a Bruna, eu criei esse canal para falar sobre a Bíblia, espalhar a palavra de Deus. Eu quero falar de uma forma simples sobre histórias da Bíblia, né? E como que ela pode edificar a gente, como ela pode transformar a gente de dentro para fora. Eu quero que a gente forme uma comunidade. Aqui eu não vou falar sobre religião nem igreja, só sobre a palavra de Deus. Se essa mensagem tocar o seu coração, deixa o seu like no final do vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom e possa alcançar mais pessoas. Já aproveita e se inscreve no canal. Ativa a opção todas para receber sempre que um novo vídeo for postado, combinado? E no final, se você lembrar de alguém que esteja precisando de uma palavra de Deus, compartilha com essa pessoa. Tenho certeza que você vai ser abençoado por isso, amém? Vamos para a palavra então? Fiquem tranquilos, prometo ser breve, eu não quero tomar muito do seu tempo, porque eu sei que o nosso dia a dia é muito corrido, irmãos. Então vamos lá. Hoje Deus me deu uma palavra sobre quando a gente se afasta dos caminhos de Deus, quando a gente simplesmente faz o que quer, o que desejamos e esquecemos de perguntar o que Deus quer para a nossa vida, seja em pequenas ou grandes coisas. Quero falar hoje sobre a história que vai ensinar para a gente a importância de sermos obedientes na palavra de Deus. A história da Bíblia que eu quero contar é sobre Roboão. Roboão, ele era filho do Salomão. Salomão, aquele rei que era sábio, né? E era filho de Davi. Então, Roboão, ele era filho do Salomão e ele era neto de Davi. Roboão, ele tinha tudo para ter um reinado próspero, abençoado, bem-sucedido, mas ele seguiu por um caminho que mudou totalmente o rumo dessa história. Ele simplesmente decidiu ter um reinado duro, governar com dureza, e ele se afastou dos caminhos do Senhor. A gente não sabe, né? A Bíblia não fala, mas pelo sentimento dele querer governar com dureza, pode ser que tenha subido a cabeça, né, irmãos? Ele possa ter tido soberba, orgulho, né? Então, logo no começo do reinado dele, ele já começou tendo que tomar uma decisão muito importante, né? Porque o povo pediu que ele aliviasse a carga, que ele não fosse um rei tão duro, né? Não tivesse um reinado tão duro, né? Vamos assim dizer, quanto seu pai Salomão, quanto Salomão foi, né, para aquele povo. Então, ele tinha dois tipos de conselheiro ao lado dele. Ele tinha os mais velhos, que eram os conselheiros do pai dele, e tinha os mais novos, que eram os conselheiros que cresceram com ele. Ou seja, os conselheiros do pai dele disseram assim: olha só o que fala a Bíblia. Se o Senhor tratar esse povo com bondade, se agradá-los e lhes der uma resposta favorável, eles serão os seus súditos leais para sempre. Então, ele não se agradou, acho que muito da resposta, e foi pedir conselho para quem? Para os mais jovens, o conselho mais duro. E olha só o que eles falaram. Você deve dizer o seguinte a esta gente, que diz que seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Sim, meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. Então, pessoal, aqui a gente vê que eles eram muito duros mesmo, né? E Robão tinha que dar uma resposta para aquele povo. E qual foi a resposta? Foi uma resposta ríspida, com aspereza, porque ele tinha aceitado o conselho dos mais jovens e arrogantes. E qual foi o resultado disso? Qual a consequência disso, irmãos? Ele teve um reinado duro, que o reinado se dividiu todo. Robão perdeu a maior parte do seu reino. Ele ficou reinando só sobre Judá. Enfrentou guerras, rebeldia e até uma invasão de Sisaque, o rei do Egito. Sisaque veio com um exército enorme. Ele trouxe 1.200 carros, 60 mil cavaleiros e tropas de várias nações aliadas a ele. Ele chegou a conquistar cidades fortificadas de Judá. E a lição que eu aprendo aqui nessa história e que eu quero falar para vocês, irmãos, compartilhar com vocês é que Deus, ele tem muita compaixão e misericórdia de nós e de um coração totalmente quebrantado e arrependido. Às vezes, pelas nossas aflições do dia a dia, a gente acaba endurecendo o coração, ainda mais quando a gente não tem Deus para nos direcionar. Então a gente acaba ficando com o coração duro, calejado e ríspido. Aí a gente acaba esquecendo de pedir uma direção, né? A direção de Deus para nossa vida.
Quando a gente coloca o nosso coração longe de Deus, começa a se afastar dele, não pede mais a direção dele, tudo começa a se perder. E aí que as coisas começam a ficar mais difíceis. E eu entendo que essa lição dessa história que nos mostra é que Deus é misericordioso, ele é um Deus bondoso e quando a gente se volta para ele novamente, se arrepende sinceramente, com o coração quebrantado verdadeiramente, ele nos perdoa, ele nos acolhe e nos ensina o caminho certo. Então eu quero deixar uma lição aqui para nós. Se você puder, quando acabar a oração, para um pouco, pensa, respira e se pergunta: você está buscando a direção de Deus mesmo? Os conselhos de Deus? Ou você está fazendo só a sua própria vontade? Você está fazendo o que apenas é agradável aos seus olhos e não aos olhos de Deus? Se você chegar a essa conclusão, sim, olha, eu acho que eu estou deixando de seguir os caminhos do Senhor, eu estou esquecendo de pedir a direção para Ele, eu estou me desviando, então, irmãos, na mesma hora, se arrependa imediatamente, pede para Deus te direcionar, para pedir uma direção para os teus caminhos. Ele vai te ajudar, porque Ele é bom, Ele é misericordioso e Ele vai te perdoar. Para finalizar a história de Roboão e você entender o porquê eu entendo que essa história está nos ensinando que devemos quebrantar o nosso coração e nos arrepender e voltar para os caminhos do Senhor, é porque depois de tudo que Roboão fez, Deus viu que Roboão estava com o coração duro, então mandou o profeta Semaías ao encontro de Roboão e aos líderes de Judá. E lhes disse assim: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu os abandonarei, entregando-os nas mãos de Sisaque. Então o rei Roboão e os líderes prontamente se humilharam ao Senhor. E como resposta, Deus, que é muito bondoso, teve misericórdia dele e não destruiu completamente Jerusalém, mas deixou que Roboão perdesse sua riqueza e seu prestígio. E o seu reinado até teve um tempo de estabilidade, mas nunca foi de esplendor, como foi o de seu pai Salomão. E aí, irmãos, outra lição também que nós podemos tirar dessa história de Roboão é que às vezes a gente é muito duro com as pessoas, com a família, os familiares, as pessoas que trabalham com a gente, as pessoas que estão à nossa volta, né? E muitas vezes, por nós estarmos passando por momentos difíceis que a pessoa às vezes nem sabe o que você está passando, né? E também nem sabemos o que a outra pessoa também possa estar passando. A gente acaba maltratando, humilhando. Então, eu quero deixar aqui uma reflexão para que a gente possa ter mais paciência com as pessoas à nossa volta, mesmo passando por dificuldades. Por que isso? Porque assim como Deus teve misericórdia de Roboão, ele teve compaixão e até mesmo de nós Deus tem misericórdia. Ele espera que sejamos assim também, que sejamos pacientes, né? Que isso agrada aos olhos de Deus, isso agrada muito o coração de Deus. Então, tenha você também com a pessoa ao seu lado. Tente perdoar, não levar as coisas muito na dureza, seja um pouco mais leve, mais flexível, tá bom? Então, esse foi o ensinamento de hoje, a palavra de hoje, irmãos. Espero que essa palavra que Deus me usou para chegar até você possa ajudar na sua caminhada com Deus, amém? Se você gostou dessa palavra, dá o seu like, seu joinha, não esquece de compartilhar. E agora a gente vai orar para Deus edificar o seu dia. Em nome de Jesus, tá bom, irmãos? Então, se você puder, feche os seus olhos agora. Senhor meu Deus, meu Pai maravilhoso, nosso Pai amado, nosso Criador, em nome de Jesus, Pai, eu agradeço pela nossa saúde, a saúde de todos nós que estamos aqui ouvindo a palavra, que estamos aqui orando com o Senhor, que obrigada, Pai amado, pela nossa saúde, pelo nosso alimento de cada dia, pelo pão de cada dia que o Senhor coloca na nossa mesa. Obrigada por suprir nossas necessidades todos os dias da nossa vida. Obrigada por estar presente na nossa vida todos os dias, cuidando de nós, meu Pai. Eu peço em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor nos dê paciência, nos dê tranquilidade, nos dê paz, que a gente seja paciente, bondoso com o nosso próximo, com os nossos irmãos, que a gente tenha muita paciência para lidar com os problemas do dia a dia, com as pessoas, com as coisas que acontecem ao nosso redor e na nossa vida, Pai. Que o Senhor possa nos edificar com essa palavra, Pai, que essa palavra entre no nosso coração, essa palavra que a gente acabou de escutar, que entre no nosso coração e a gente seja muito glorificado em nome de Jesus, que o Senhor possa nos proteger debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo das asas do Altíssimo, Pai.
Que o Senhor esteja presente na nossa vida a cada momento, a cada decisão, Pai. Que a gente possa voltar para os caminhos do Senhor todos os dias, todas as vezes que a gente se desviar, que o Senhor possa trazer a gente de volta para os caminhos do Senhor, meu Pai. Que a gente possa orar, jejuar, que a gente possa fazer o bem ao próximo, ler a Bíblia e possa fazer tudo o que está escrito na Bíblia, meu Pai. E que a gente tenha um dia, uma manhã, uma tarde, uma noite muito abençoada, edificada na paz do Senhor, que a gente tenha muita tranquilidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Até amanhã, até a próxima mensagem. Amém?